Pessoal, tudo bom? Olha só, agora que a gente já terminou, né, a primeira fase da diversificada, que era sobre a pesquisa, né, que vocês fizeram sobre a industrialização dos Estados Unidos e como que essa industrialização provocou uma série de danos ambientais, eu vim aqui nesse vídeo para explicar para vocês como que vocês vão fazer a segunda etapa dessa diversificada, que vai ser a criação daquela linha do tempo que a gente já tinha comentado com vocês. Vocês vão usar o aplicativo Padlet, que muitos de vocês, né, eu imagino, já tenham pelo menos olhado, né, um pouquinho ou já feito alguma atividade usando esse aplicativo, que é muito legal e bastante prático, bastante fácil. Então eu vou me preocupar aqui na primeira parte, né, dessa explicação em mostrar para vocês como que vocês vão usar o Padlet, tudo bem? Na segunda parte eu vou falar um pouco mais de quais informações que vocês vão ter que pegar dessa pesquisa que vocês já fizeram e colocar nessa linha do tempo que vocês vão construir. Bora lá então? Eu tirei a minha carinha aqui, pessoal, porque assim vocês conseguem ver toda a minha tela, né, e vão ver onde que vocês vão ter que clicar para ir fazendo essas atividades, tudo bem? Depois que vocês entrarem aqui, né, no site do Padlet, vocês vão clicar aqui, vocês vão precisar fazer o cadastro, né? Quem não tem, mas é super tranquilo, podem usar o e-mail da escola. E aí, depois que vocês fizerem o cadastro, então vocês vão clicar aqui em criar um Padlet. Quando vocês entrarem aqui, vai aparecer uma série de layouts diferentes para vocês. A gente vai fazer uma linha do tempo, então a gente vai selecionar essa que está aqui embaixo, ó, a linha do tempo. Quando vocês clicarem em a linha do tempo, vai aparecer, então, esse layout aqui, e vai ser em cima desse layout que vocês vão trabalhar, tá certo? Quando vocês olharem para cá, vocês vão observar que tem já uma linha, né, aqui tracejada, que é a própria linha do tempo, e a gente tem esse maisinho aqui, né? Quando vocês clicarem nesse mais, vai aparecer essa caixa. E vai ser essa caixa, então, que vocês vão trabalhar, tá certo? Nessa caixa vocês podem colocar o título, então eu posso fazer aqui, né, um título que vai ser a primeira fase da industrialização dos Estados Unidos. Eu posso já colocar o ano, né, em que se inicia o período em que estará essa fase. E aqui embaixo eu ainda posso escrever, né, a primeira fase da industrialização dos Estados Unidos teve como principal produto tal. Acharam que eu ia falar o produto, né? Não. Eu falarei o produto, tá certo? Então, mas o que vocês vão fazer é isso, tá certo? Depois que vocês colocarem aqui o produto, vocês podem falar, né, na segunda parte aqui já, do tipo de energia, tá? Então, colocou o produto, o tipo de energia utilizado nessa fase da industrialização foi tal. Pronto, né? Falei. E depois, como vocês podem ver aqui, dá pra gente inserir um monte de coisa. Então eu posso, por exemplo, aqui, né, clicar nesses 3 pontinhos, vir aqui em lugar, e aí eu posso pesquisar um lugar. Então se eu digitar aqui, ó, sei lá, né, vamos colocar aqui, pra gente não entregar o trabalho para vocês, vamos colocar São Paulo, né? E aí eu pesquiso São Paulo e vai aparecer aqui, tá? Então eu posso ir utilizando tudo isso, né? Todo esse material para ir colocando o lugar em que vocês vão trabalhar, tá? Então dentro de cada bloquinho que vocês forem criando, vocês já podem colocar todos os pontos que a gente quer, né, nessa linha do tempo, tá certo? Finalizou aqui, ó, clicou fora, aí vai abrir uma outra, ó, tanto para cá, né, tanto antes quanto depois, tá? Então, se eu quiser falar aqui já da segunda fase da industrialização, eu faço a mesma coisa. Tudo bem? Então é bastante tranquilo, bastante intuitivo, né, o jeito que vocês forem mexendo para criar tudo isso, tá? Vocês podem inserir fotos, né? Se vocês clicarem aqui, vocês podem voltar a editar a publicação. Então aqui tem foto, aqui dá para vocês colocarem, né, fazerem pesquisas no Google e colocarem, dá para vocês colocarem links, né, das pesquisas, tá? Então ele abre aqui um mundo de possibilidades, tá bom? Então é bastante fácil, bastante intuitivo para que vocês possam mexer. Também queria falar uma coisa para vocês, que é o seguinte:
quando vocês clicarem fora aqui, ó, se vocês, né, colocarem aqui em editar publicação, vai aparecer essa tela, tá? Mas se vocês clicarem nesses 3 pontinhos, vocês vão poder mexer nas cores de fundo, tá? E eu vou explicar depois a questão sobre essas cores de fundo. Mas só para que vocês entendam, então, como que vocês podem fazer para modificar essas cores, tá? Agora que a gente já aprendeu um pouco a mexer na linha do tempo do Padlet, eu vou mostrar para vocês quais as informações que vocês vão ter que colocar nessa linha do tempo, tudo bem? Então aqui, galerinha, a gente tem o roteirinho, né, da segunda etapa desse trabalho, tá? E na linha do tempo vocês vão ter que colocar, então, as diferentes fases da industrialização dos Estados Unidos, os diferentes tipos de energia, né, utilizados nesse processo de industrialização, os avanços da poluição, os diferentes discursos sobre a questão ambiental, que já foram selecionados para vocês, né, que vocês já analisaram, inclusive, e depois vocês vão também inserir os mapas das áreas industriais dos Estados Unidos. O que é muito importante e precisa ficar claro para vocês? Vocês não vão vir aqui no Padlet e criar, né, um desses tópicos aqui sobre cada um desses pontos. A gente vai trabalhar de maneira aglutinada, ou seja, algumas coisas já vão entrar em um balãozinho e outras coisas vão entrar num outro balãozinho. Basicamente, as diferentes fases da industrialização, os diferentes tipos de energia desse processo, os avanços da poluição e os mapas das áreas industriais, vocês vão fazer em um balãozinho. A única coisa que vocês vão fazer num outro balãozinho vão ser os discursos que vocês vão ter que colocar ali, tá bom? E eu já vou mostrar para vocês como que vocês vão diferenciar uma parte de outra, tá certo? A primeira questão é: tomem sempre cuidado com o que está antes e com o que está depois. Então, se a gente está pedindo para que vocês façam uma linha do tempo, vocês precisam estar atentos para as datas. Então, tudo aquilo que aconteceu no começo do século XIX, lá antes da Guerra Civil, tem que vir aqui no começo. Depois, né, pós-Guerra Civil. Então, vai vindo aqui do começo do século XIX até agora o século XXI, nessa linha crescente, tá certo? Então, vocês precisam ter em mente que vocês vão começar aqui do início do século XIX e vão terminar aqui nesse finalzinho já no século XXI. Esse é o primeiro ponto, tá? O segundo ponto é, vocês viram que quando eu estava dando exemplos de como usar, né, eu já coloquei aqui, né, essas questões sobre a primeira fase da industrialização dos Estados Unidos. Quando vocês clicarem aqui, vocês podem colocar, então, né, a segunda fase da industrialização. E aí vocês vão então colocar todos esses pontos num mesmo quadradinho aqui que vocês criarem. Então vocês vêm aqui, né? Bom, eu tenho que colocar todas as fases da industrialização. Então vai criar aqui um balãozinho para cada uma dessas fases e dentro desses balãozinhos vocês vão colocar então quais são os tipos de energia que foram utilizados, como que essas energias que eram utilizadas na industrialização afetaram o meio ambiente por conta do avanço da poluição. E aqui tem a questão do mapa, né? Lembra que a gente pode inserir aqui o lugar? Então vocês podem já usar isso daqui para colocar o lugar, tá certo? Ou colocar, né, esse lugar a partir do uso, né, desse ponto do aplicativo. Ou então, se vocês usaram um mapa, já está lá na pesquisa de vocês um mapa que vocês já selecionaram, vocês podem colocar, né, esse mapa fazendo um upload desse mapa do trabalho de vocês, tá certo? Então, todas as coisas aqui, né, das diferentes fases da industrialização, os diferentes tipos de energia utilizados nesse processo, os avanços da poluição e os mapas, vocês vão fazer em um mesmo quadradinho, sempre respeitando, né, o andamento, a cronologia, o tempo desse processo. Tudo bem? E por fim, o que vocês vão colocar também, e aí em quadradinhos separados, vai ser os diferentes discursos sobre a questão ambiental. Então a gente deu 4 discursos para vocês, né? Um do Cacique Seattle, um da doutrina do Destino Manifesto, né? Um outro que é do ex-presidente Barack Obama e um outro do atual presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump. Então vocês vão precisar, né, pensar quando que o Cacique Seattle está falando.
Ah, ele está falando aqui depois dessa primeira fase da industrialização dos Estados Unidos. Então eu clico aqui, ó, e coloquei um outro quadradinho, tá certo? Nesse quadradinho eu vou colocar discurso do cacique Seattle, certo? E aí eu vou, então, inserir as questões sobre esse discurso. O que a gente vai querer, né, desse discurso? Vocês vão colocar o discurso inteiro? Claro que não. Senão vai ficar muita informação e não vai servir de utilidade nenhuma. Vocês vão colocar aquilo que vocês analisaram do discurso, tá certo? Então, na descrição aqui, vocês vão colocar o cacique Seattle, ele está defendendo o meio ambiente por causa disso, disso e disso. Ou não, o cacique Seattle, ele está, não está nem um pouco preocupado com o meio ambiente por causa disso, disso e disso. Tudo bem? E para encerrar, e aí vocês vão fazer isso então, né? Com o discurso do cacique Seattle, com o discurso do Destino Manifesto, depois com o discurso do ex-presidente Barack Obama e depois com o discurso do atual presidente Donald Trump. Lembrando, mais uma vez, que vocês precisam estar atentos, né, à linha do tempo. Então, o discurso do ex-presidente e do atual presidente, eles vão ficar, né, obviamente, aqui no finalzinho. Tudo bem? Como eu falei para vocês, né, o que vocês vão ter que ter atenção? Eu quero, né, que vocês prestem atenção na hora de colocar as cores, para que fique claro o que está aqui, né, sobre as fases da industrialização e o que está aqui sobre, né, os discursos. Então a gente vai combinar o seguinte, lembra que quando eu clico nos 3 pontinhos eu posso escolher as cores? Então vocês vão escolher essa cor aqui, ó, né, esse tom aqui mais amarelado, para falar das fases da industrialização e de todos esses pontos, né, que a gente já explicou para vocês. E quando vocês forem falar dos discursos, vocês vão clicar aqui e vocês vão escolher esse tom aqui mais roxinho, tá bom? Para que na nossa avaliação na linha do tempo a gente consiga perceber o que são os discursos e onde estão os quadradinhos dos discursos e onde estão então os quadradinhos que vocês vão analisar essas fases da industrialização. Tudo bem? Então é isso, galerinha. Deixa eu voltar aqui para me despedir de vocês. Cadê? Aqui. Olha eu aqui. Voltei. Então é isso. Vocês vão ter, então, essa segunda etapa da atividade para poder fazer. Lembrem-se que tudo que vocês pegarem de informação, vocês vão pegar da própria pesquisa que vocês já fizeram. Então, na prática, o que vocês vão fazer vai ser transformar aquela pesquisa que vocês já fizeram, colocando aquelas informações nessa linha do tempo. Fechado? Tudo bem? Então é isso. Qualquer dúvida é só escrever pra gente. A gente tá aqui para ajudá-los. Um bom trabalho a todos e até mais.